Olá, me chamo André Meregali, eu sou médico supervisor da Residência em Medicina Intensiva da Santa Casa de Porto Alegre, eu sou médico plantonista da UTI do HPS e sou responsável pelo ensino de ultrassonografia para as duas residências. Hoje nós vamos falar um pouco sobre FAST. Por que falar sobre FAST? O FAST, na verdade, foi o primeiro modelo de protocolo abreviado de ultrassonografia a ser realizado à beira do leito, para trazer respostas pontuais, práticas e que predispõem a tomada de decisão à beira de leito de pacientes graves. O FAST acabou sendo o modelo de exame abreviado à beira de leito que depois viria a ser chamado Point of Care. E foi desenvolvido já no começo dos anos 70 na Alemanha. Mas nessa época, os aparelhos de ultrassonografia eram muito volumosos, com uma resolução de imagem muito ruim, muito difícil de interpretar, de modo que levaram quase 20 anos, foram necessários quase 20 anos, para que esse exame fosse finalmente trazido à prática clínica, pelos anos 90, quando o processamento de imagens melhorou bastante, quando os aparelhos foram miniaturizados a um tamanho que fosse factível levá-los à beira de leito. Desde então, esse modelo tem sido aplicado principalmente nas emergências e um exame voltado a trauma. Esse protocolo de exame ele é razoavelmente sensível, embora ele precise assim de uma quantidade mínima de fluido para que seja positivo. É um exame bastante utilizado em situações de trauma abdominal fechado, em adultos, não é? De modo que, dependendo do trauma da víscera traumatizada, ela vai sangrar e esse sangue acumular-se-á em espaços pré-definidos, que serão, obviamente, os primeiros espaços a serem examinados por esse protocolo, para que ele seja breve. Já em trauma penetrante, não se sabe, não existe uma utilidade tão bem definida como existe para o trauma abdominal fechado. E, enfim, por diversas razões, por ser um exame operador dependente, por ter uma casuística menor, seu desempenho em crianças é mais variável, não é tão bem estabelecido como em adultos. Esse é um exame bastante útil, embora, eventualmente, dependendo nas séries de quem pega, ele pode não ser tão sensível assim. A grande variedade, ele é bastante tranquilizador quando ele vem positivo. Quando ele vem negativo, aí ele perde um pouco da sua sensibilidade. Da mesma maneira, é um exame cujas janelas são de fácil obtenção e é muito difícil que se confunda os achados deste exame. Eles são claramente demonstráveis, saltam aos olhos o resultado dos exames, com uma especificidade um pouco mais alta. Até porque ele já, como a gente viu, ele precisa de uma quantidade mínima de líquido livre dentro da cavidade para que ele seja positivo, para que ele note alguma presença de sangue dentro da cavidade abdominal. E um outro aspecto interessante desse exame é que, quando ele é positivo, ele pode ser feito em até 20 segundos. A gente vai conversar, isso vai ficar um pouco mais claro ao longo da exposição. Quando ele é negativo, ele é um pouquinho mais prolongado. Mas vocês podem ver que nada que passe 2 minutos e meio, aproximadamente. Esta praticidade deste exame é algo que se leva muito em conta quando se usa um protocolo para beira de leito. E tal é a brevidade do exame que ele chega a ser incluído na avaliação primária do ATLS. Aqui então eu trago as janelas do FAST, que são as janelas das quais nós vamos interrogar com o ultrassom. Já fica bem evidente que o FAST é um protocolo abreviado, posto que a gente não usa frequentemente as duas janelas intermediárias para detecção de fluido no espaço peritoneal. Nós usamos duas janelas subcostais, uma janela subchifóide para interrogar o coração e uma janela suprapúbica. Até bem pouco tempo atrás,
não havia uma sequência obrigatória das janelas nas quais a gente obteria o exame. Mas recentemente eu peguei uma revisão que coloca ordens obrigatórias e realmente vai fazer mais sentido. Nós vamos falar um pouquinho disso um pouco mais adiante. Algumas pessoas prefeririam fazer a janela subcostal, subxifoide, para a obtenção da imagem do coração como a primeira imagem a ser obtida, porque é uma imagem de fácil obtenção, está ali praticamente traz talvez a lesão mais grave em diagnóstico de choque, se fosse o caso, e é uma janela boa para que a gente possa ajustar os contrastes da ultrassonografia. A janela subxifoide do FAST nos permite uma avaliação bem abrangente do coração. Ela é uma janela usualmente de fácil obtenção, a gente consegue ver as 4 cavidades e o espaço pericárdico, então a gente consegue avaliar a presença de fluido intrapericárdico com ou sem tamponamento, e a gente consegue avaliar a contratilidade das cavidades. No entanto, é uma janela que deforma as cavidades do coração, portanto ela não se presta para se fazer medidas dessas cavidades, mas traz essas informações de uma maneira bastante objetiva e bastante pronta. Essa que recentemente tem sido sugerida como a primeira imagem a ser obtida do FAST é a imagem que a gente coloca do rim direito do fígado. É uma imagem de fácil obtenção, essa é a imagem de obtenção mais fácil do FAST. A gente coloca o transdutor com uma orientação sagital. Uma orientação sagital é a que segue o eixo sagital, ou seja, paralela ao externo, com o marcador do transdutor voltado para a cabeça do paciente, voltado cranialmente, entre o oitavo e o 11º espaço intercostal, sobre a linha axilar posterior. O objetivo dessa imagem é enxergar a loja hepato-renal, ou melhor, não enxergar a loja hepato-renal, também conhecida por bolsa de Morrison. Esse espaço é virtual, ele não existe. Então, o usual é que enxerguemos o fígado e o rim numa intimidade perfeita, como a gente pode ver na imagem exposta aqui. Qualquer hiato entre a camada, a face de girota do rim e o fígado vai representar líquido livre intraabdominal. Esta imagem, portanto, como a gente viu, vai aparecer a partir de 200 ml de fluido e, portanto, faz sentido que essa seja a primeira imagem a ser obtida. Digamos que vocês, como bons plantonistas que são, recebem um paciente na sala de politraumas, hipotenso, vítima de um trauma do venão fechado, vocês encostam o transdutor no espaço descrito e já tem uma imagem positiva. Esse paciente não precisa de avaliações subsequentes. Esse paciente tem um FAST positivo, tem uma lesão de víscera maciça, hemodinamicamente importante. O protocolo pode concluir por aqui. Esta é a próxima imagem a ser obtida. É o quadrante superior esquerdo, de uma maneira análoga ao quadrante superior direito, tem o objetivo de visualizar o rim esquerdo na intimidade com o baço. Essa é a imagem usual, essa é a imagem saudável, normal. Qualquer hiato entre aqui o rim esquerdo e o baço, de uma maneira análoga ao quadrante superior direito, vai nos evidenciar líquido livre dentro da cavidade abdominal. Essa imagem é um pouquinho mais difícil de obter. Ela, na verdade, a orientação do transdutor é a mesma, só que do lado esquerdo. O problema é que o rim esquerdo, ele normalmente é mais posterior e mais cranial do que a gente pensa. Então, se a gente colocou lá o transdutor entre o oitavo e 11º espaço intercostal esquerdo e não apareceu nada, tenta levantar, colocar um pouco mais medial, um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para cima. Às vezes vem. Essa colocação do transdutor às vezes é um pouco mais difícil porque vai atritar com o leito do paciente, com o colchão do paciente, e nem sempre esses pacientes são passíveis de uma mobilização tão tranquila, por dor, por necessidade de imobilização. Então essa imagem é um pouquinho mais chatinha de obter em relação ao quadrante superior direito do abdômen. Uma outra possibilidade é que a pequena curvatura fique imediatamente sobre o rim esquerdo, de modo que, às vezes, quando há muito ar, muito gás dentro do estômago do paciente, este ar impede a obtenção da imagem.
O ar, ele é inimigo do ultrassom por deixar todas as ondas passarem sem refletir nada de volta. Normalmente a gente não consegue imagem nenhuma, é apenas um granulado que se consegue. Então, nesses casos, fica prejudicada a obtenção da imagem do rim esquerdo. Recapitulando, se vocês colocaram um transdutor e não acharam um rim, normalmente ele está mais medial e mais cranial do que a gente pensou. A próxima imagem a ser obtida é a imagem suprapúbica, autoexplicativa. Colocamos o transdutor sobre a sínfise púbica do paciente, primeiramente numa posição coronal, onde fazemos um scan antero-posterior, e depois viramos o transdutor para uma posição transversal para fazer uma varredura, uma interrogação ultrassonográfica lateral-lateral. E a gente, quando faz isso, a gente busca líquido livre no espaço de Douglas ou no fundo de saco de Douglas, quando for mulher. Aqui a gente tem o reto, teríamos o útero por aqui, bem como a próstata. E o fluido acumular-se-ia nesta posição aqui. Aqui eu trago para vocês imagens positivas de festa. Nesta imagem aqui, como a gente pode ver, temos aqui o rim direito, a face de girota e uma solução de continuidade, um espaço anecoico entre as duas estruturas, denotando então a presença de líquido livre dentro do abdômen. Essa área aqui é que a primeira vai acusar a presença de fluido, é aqui que o fluido vai se acumular mais precocemente. Portanto, deve ser essa área que deve chamar a nossa atenção primeiramente. Nessa imagem aqui já temos um pouco mais de líquido livre, já na face no aspecto mais lateral do fígado, também uma imagem anecoica relacionando-se com líquido livre dentro da cavidade. Se olharmos o quadrante superior esquerdo do abdômen, nós vamos ter uma imagem análoga. Aqui nós temos aqui o rim esquerdo, na face de girota, o baço e uma solução de continuidade, uma área anecoica entre as duas estruturas, também denotando o líquido livre. A terceira imagem aqui é uma imagem suprapúbica, que nos mostra líquido livre tanto no espaço retrovesical quanto infravesical, que são os espaços a serem olhados quando procuramos líquido livre nessa janela. Essas são então as 4 janelas principais do FAST. Agora, se a gente estender o FAST para o tórax, a gente também pode ter informações muito úteis quanto a deslizamento pleural, o hemotórax, que nós vamos falar nas próximas aulas. Neste modelo, o protocolo passa a se chamar EFAST, E-IFM-FAST. Ainda é possível identificarmos o deslizamento do folheto parietal do peritônio sobre seu folheto visceral, de modo a testar sua integridade, de uma maneira análoga ao exame pleural depois da punção do cateter central. E também os sinais são análogos ao que a gente tem junto, como se fosse um pneumotórax, como ilustrado aqui na nossa imagem em cima, um sinal de código de barras, ou como eu prefiro dizer, sinal da estratosfera, mostrando um não deslizamento dos folhetos do peritônio, atestando um pneumoperitônio. Outro aspecto que a gente pode identificar, colocando o modo M e vendo a movimentação do peritônio, a gente pode observar uma intrusão dele para dentro da musculatura, evidenciando, neste caso, uma deiscência da fáscia do músculo. E, no caso do surgimento de uma conexão nova septada, sem que haja uma sobrecarga hídrica, a gente pode considerar isso como indicativo de uma peritonite relacionada a uma perfuração de víscera oca. O FAST não é bom para avaliar víscera oca no primeiro momento, portanto, esse é um achado mais tardio e possivelmente de mais fácil obtenção com um exame mais abrangente. Perfeito. O FAST é um exame bastante explicativo, bastante ilustrativo e cujo benefício parece saltar aos olhos. É uma metodologia diagnóstica bem à mão do emergencista, bem à mão do não radiologista e com respostas a questões clinicamente relevantes e
com possibilidade para que tenhamos respostas rápidas à beira do leito. Mas isso se reflete em algum resultado mensurável? A gente tem aqui talvez o melhor e possivelmente o único ensaio clínico randomizado, e foi feito ainda em 2006, já é um estudo mais antigo, mas provavelmente hoje em dia não se admitiria mais o ensaio clínico randomizado, cego, sem que um paciente que entrou numa sala de emergência por um trauma abdominal tenha os benefícios do FAST. E sim, esse achado mostrou uma redução extremamente importante, quando positivo, no tempo, em minutos, para a sala de cirurgia, para o seu tratamento definitivo do seu trauma abdominal fechado. Todos nós somos familiarizados com um conceito que chama Golden Hour, que nos diz que o paciente tem 1 hora ao decorrer do seu acidente, do seu trauma, até a sala cirúrgica. Portanto, tudo que pudermos abreviar nesse tempo, possivelmente vai se refletir no cuidado, no resultado final desse paciente. E quando a gente vai avaliar os desfechos mesmo secundários, a internação, a coisa toda, a gente pode ver que os pacientes tiveram uma internação hospitalar significativamente menor em relação aos pacientes que não foram submetidos ao FAST. Inclusive, em algum desfecho composto, melhor em desfechos compostos, como infecção, tempo de UTI, reabilitação depois, e por incrível que pareça, o FAST pode significativamente reduzir custos durante a internação. Então, realmente, uma metodologia ao nosso alcance, à mão do emergencista ou do intensivista, da pessoa que está atendendo o paciente, achados absolutamente pragmáticos que definirão a conduta do paciente, quando positivos, com benefício inegável ao paciente. Agora, claro, como a ultrassonografia, ou como qualquer metodologia que a gente usa em medicina, ele tem suas limitações. É um método que, por ser de ultrassonografia, ele é muito operador dependente. Vamos combinar, né? As imagens não são de obtenção difícil e depois de aí 30, 35 anos de experiência de FAST em todas as emergências, fazendo parte da formação do emergencista em vários serviços de residência, essa limitação acaba ficando minimizada. A gente acaba adquirindo experiência com alguns exames e, enfim, mas a gente tem que dizer que tem suas limitações. É um operador dependente. Particularmente no quadrante superior esquerdo, há dificuldades já citadas aqui no nosso encontro e que eventualmente a gente vai com a experiência diminuindo. Mas sim, uma das limitações é a obtenção das imagens, por essas razões explicitadas. Uma outra limitação é que a janela suprapúbica ela depende de uma bexiga cheia para um melhor resultado. A bexiga cheia vai funcionar como um contraste. Fluido é uma coisa excelente para a ultrassonografia. Então, se a gente tiver uma bexiga vazia, essa imagem talvez não seja tão sensível quanto a gente gostaria. Pode prejudicar um pouco. Mas, enfim, temos as outras duas imagens e ainda a imagem do coração para verificar fluido líquido dentro da cavidade abdominal, ou eventualmente até mesmo um fluido pericárdico. Quando a gente tem lesão com perfuração de alça, possivelmente nós vamos achar ar dentro da cavidade e isso vai prejudicar um pouco a nossa imagem. O ar ele é inimigo do ultrassom, como eu já falei, então essas situações podem tornar o FAST um pouco menos legível. Por outro lado, isso poderia trazer um exame positivo de uma outra maneira, para um outro aspecto, né? Pelo menos nos levar a atenção para isso. E, enfim, se a víscera maciça lesionada não está sangrando, é possível que se veja no FAST, é possível de ver sim, mas não tem desempenho tão consistente quanto um FAST positivo para fluido livre dentro da cavidade abdominal. O FAST, então, é um protocolo abreviado de fácil obtenção, que até o não radiologista pode fazer com tranquilidade,
Mas não é a última, não é a única aplicação do ultrassom que está acessível ao clínico, a pessoa que está atendendo o paciente imediatamente, sem que precise, prescindindo do radiologista na sala de emergência. Algumas estruturas hepáticas estão facilmente acessíveis para a gente, para o médico que está assistindo o paciente na emergência, através de uma imagem oblíqua subcostal, de modo a examinar o fígado do paciente. Aqui, por exemplo, a gente tem já algumas estruturas vasculares, né? A gente tem aqui a veia hepática, a gente tem as veias hepáticas, tem a veia porta e a gente tem a veia cava inferior, facilmente acessíveis e correlacionadas, por exemplo, com a volemia, né? Este é um exame que mostra uma turgência usual dessas veias, mas se elas estiverem engurgitadas, falam em favor de congestão, se a gente não conseguir vê-las, falam em favor de hipovolemia. Aqui temos então a anatomia, os voltos do nosso digníssimo hilo hepático, temos a veia porta, temos a artéria hepática e o ducto hepático, numa visão anatômica da situação. Isso é importante porque se a gente vai avaliar o diâmetro do ducto hepático comum, ele tem que estar inferior a 7 milímetros. Mas a gente pode ter aqui uma comparação com uma veia porta, por exemplo. Olha como ele não deve ser, usualmente ele não é maior que a veia porta. Neste caso, é um ducto dilatado dessa imagem, com um diâmetro superior a 7 milímetros e comparado à veia porta, mostra-se muito mais engurgitado que a veia porta. Outros achados que não são tão difíceis assim da gente interpretar a veia de Lito são barro biliar e tranquilamente visíveis aqui os nossos cálculos biliares. Bem fácil de obtenção, bem nítido, também bastante acessível ao clínico que está examinando o paciente na sala de emergência. Muito bem, aqui então a gente tem a visão da vesícula biliar com algumas características, digamos assim, de normalidade, né? com essas dimensões. E não sei muito bem se isso aqui é uma coisa que a gente nessa, porque normalmente a parede da vesícula biliar não é bem visível ao ultrassom. Portanto, se a gente enxerga as paredes da vesícula, como aqui, por exemplo, elas provavelmente estão edemaciadas, falando em favor de policistite. Né? Nesse caso aqui ainda temos um pouco de barro biliar. Aqui, por exemplo, temos um outro achado compatível com colicistite, que nós temos um pouco de fluido ao redor da vesícula, pericolecístico, não é? E aqui também as paredes visíveis com um cálculo bastante visível no seu interior. O baço também facilmente visualizável ao ultrassom, com duas medidas tranquilamente em seus diâmetros longitudinal transversal. Um produto dessas linhas vai nos gerar um produto maior que 20 cm², já vamos falar em favor de esplenomegalia, que é o que a gente pode, a informação que nós podemos obter de um exame à beira de leito. Agora, temos informações bastante importantes também ao nosso alcance na beira de leito. Talvez a mais comum, e isso que talvez a gente use muito mais em terapia intensiva, é, digamos assim, o diâmetro e a distensibilidade da veia cava, na veia cava inferior. E isso está muito relacionado ao status volêmico do paciente. Por exemplo, uma veia cava inferior com diâmetro inferior a 20 milímetros e que colapsa a inspiração súbita de um paciente fora de ventilação mecânica, está relacionado a uma PVC menor que 20 e virtualmente exclui congestão. O problema é que a gente tem que ver, para jurar que a veia cava, a gente tem que ver ela chegando no átrio direito aqui, como esse exame aqui. Né? Muito bem. Uma outra imagem de fácil obtenção é da aorta abdominal, aqui numa seção transversa dela. Né? A gente pode começar a examinar, é razoavelmente factível, podemos começar a examinar do hipogástrio até o surgimento das artérias mesentéricas, que vão surgir como umas bandeirolas, aqui assim, como aquelas portas das Mercedes que se abrem para cima, como umas bandeirolas aqui assim, que é a circulação mesentérica e até aí que nos serviu o exame importante.
Assim, é possível que a gente diagnostique eventualmente um aneurisma de aorta ou eventualmente até uma ruptura do aneurisma de aorta. Uma outra grande utilidade da ultrassonografia à beira de leito é a orientação para paracentese, que ele vem ser de grande valia para a gente, né? Quando a gente fala em paracentese e a gente tem não existe orientação ultrassonográfica, nós temos dois pontos possíveis de punção, que é um ponto de McBurn ao contrário ou imediatamente suprapúbico. Quando a gente usa ultrassom, essa limitação ela desaparece. Ela desaparece porque a gente pode ir direto onde está o ouro. A gente pode ir direto aonde há a coleção de fluido dentro do abdômen, sem necessariamente respeitar estes pontos anatômicos. Quanto a gente pode imaginar, reduz a chance global de complicações, porque a gente consegue avaliar onde é seguro de funcionar, sem que a gente pegue alça. E a gente pode também, vendo onde está o fluido, aumenta significativamente a chance de sucesso do procedimento. Diminui muito a chance de um procedimento em branco, né? Como explicitado aqui. E isso ainda pode ser bastante importante no intuito da gente fazer um diagnóstico, por exemplo, de determinado paciente. Né? Se a gente tem, por exemplo, um paciente cirrótico que sofreu um trauma abdominal, aquele fluido lá é ascite, né? Vai dar um teste positivo naquilo. A gente funciona na hora, veio sangue, não é ascite, ou pelo menos não é só ascite, há sangue dentro da cavidade abdominal. Ou, eventualmente, até no diagnóstico de gravidez ectópica rota, onde o ultrassom nos acha líquido livre e podemos identificar como sangue após uma punção, após uma toracocentese. Muito bem, eu deixo então para vocês a referência deste vídeo, que parece bastante ilustrativo, quanto da realização prática da paracentese guiada por ultrassonografia. Recomendo a todos que tiverem um tempinho, possam olhar. Inclusive, esse é um canal que eu recomendo bastante, pois há vídeos de bastante qualidade e bastante educativos nesse site. Então, pessoal, para concluir, gostaria então de deixar algumas mensagens, digamos assim, para a gente fazer um sumário desse encontro. O FAST, então, ele se consolidou como não só como uma prática clínica universal em termos de trauma, como também o paradigma de exame focado para a beira de leito. A partir dessa ideia, tem todos os protocolos que a gente conhece, seja de ecocardio, seja de administração de fluidos, todos eles tiveram origem no FAST, foi o primeiro modelo para isso. Tão popular ele se tornou, tão fácil de obtenção ele ficou, que se tornou parte da avaliação primária da TLS. Se a gente lembrar, a avaliação primária ela tem 1 a 2 minutos para acontecer, e nesse momento é sim possível colocar o FAST nesse momento. Eventualmente a gente poderia, e acho que deveríamos estender para o tórax, de modo a expandir a nossa possibilidade diagnóstica e, eventualmente, a gente pode até, com o aprendizado, utilizar para detecção de lesão em víscera maciça. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Vocês podem sempre mandar perguntas por este e-mail e eu responder na medida que eles forem chegando. Muito obrigado.